Eu apareci muito cedo, por isso o apresentador tinha muita coisa para falar, mas eu o impedi. Vamos ler a Bíblia, Mateus capítulo 12. Eu acho que vocês já decoraram Mateus capítulo 12, né? Vou começar a ler a partir do versículo 1. Mateus capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Nós lemos até o versículo 8. Vendo a Bíblia, aparecem muitas pessoas na Bíblia, Abraão, Noé, Abraão, Jacó, Davi, e depois Pedro, Paulo. Então tem vezes que aparece pouco sobre eles, mas assim como José, aparece histórias longas. Mas através da história deles, essas pessoas aparecem pela nossa vida espiritual. Por isso é explicado o coração deles. Por isso, quando eu converso com as pessoas que vêm me procurar para aconselhamento espiritual, eu vejo, tal pessoa, nossa, essa mulher é como uma mulher surpreendida em adultério. Ela está sofrendo por causa do pecado. Ela está presa dentro disso. Então, essa mulher, com certeza, Jesus Cristo vai ajudá-la. Então, para esse tipo de mulher, Jesus Cristo falou essa palavra. Então, é só conduzir essa pessoa para essa palavra. Me surge esse coração. Por isso, pastoreando, eu escuto as palavras de muitas pessoas. E a história delas está exatamente igual ao da Bíblia. Então, quando eu faço um aconselhamento espiritual individual, no começo eu converso com elas. Conversando, eu faço o trabalho de fazer com que essa pessoa combine com a palavra da Bíblia, né? Essa pessoa é como o comandante Naamã. Essa pessoa é como o enfermo havia 38 anos. Essa pessoa, ela estava com fome. Por isso ela está com esse coração. Então, a gente pode enxergar claramente isso. Então, depois, não sou eu que decido. Aí, se eu falo exatamente o que está escrito na Bíblia, o incrível, se a chuva cai do céu, ela desce, aí ela vai descendo, aí depois ela vai no chão, aí depois ela encontra o rio, e depois no final ela acaba indo para o mar. Dessa mesma forma, o caminho que flui o coração do homem flui exatamente nessa direção. Por isso
Eu não conheço muito bem o coração humano, mas quando eu leio a Bíblia, dentro da Bíblia, está a forma do coração de milhares de pessoas desse mundo. Está desenhado exatamente. Pessoal, vocês também têm dúvida espiritual. No começo vocês leem a Bíblia. Eu também, no começo, quando eu li a Bíblia, eu não sabia direito. Aparecia uma história superficial, Jesus Cristo alimentando 5.000 pessoas. Nossa, que incrível, que assustador. Ele curou o cego, imagina quão feliz ele deve ter ficado, a vida dele deve ter mudado. Eu só sabia desses conteúdos. Mas, lendo pouco a pouco a Bíblia, lendo uma vez, lendo 2 vezes, lendo 4 vezes, lendo 5, lendo 10 vezes, simplesmente escutando a palavra da Bíblia só como uma palavra, de repente eu comecei a enxergar o coração de Deus. Deus, por isso, ele somente podia destruir o ser humano. Na época do dilúvio de Noé, Deus simplesmente podia destruir o ser humano, mas por que ele mandou construir a arca? Então Deus é um Deus que podia destruir simplesmente, mas ele é um Deus que quer salvar. Então com esse coração, Deus está conversando com o ser humano. E assim, lendo Gênesis, a gente pode ver claramente o coração de Deus. E aí, lendo uma vez, 2 vezes a Bíblia, se continuamente a gente lê, depois eu posso enxergar o meu coração dentro da Bíblia. Eu fui arrogante assim. Eu desprezei as outras pessoas. Eu me achei. Eu fiquei me achando esperto. Então não é simplesmente uma palavra de um ser humano, mas procurando o coração do ser humano, eu posso achar o meu coração, aquele coração sujo e mau que é do ser humano. Então eu posso encontrar o meu coração dentro da Bíblia, refletindo o meu coração pela Bíblia. O meu coração e o coração de Deus é muito diferente. Por isso, desde então, eu comecei a desejar que meu coração ficasse um com o de Deus. Conectando o meu coração com o de Deus, então, acertando o meu coração com o de Deus, Deus começou a trabalhar na minha vida. Desde então, eu não fiz nada. Quem começou a fazer tudo foi Deus. Então, Mateus capítulo 12. Hoje eu quero falar um pouco detalhadamente sobre isso. Então, Jesus Cristo e os discípulos, por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Estando seus discípulos com fome, entraram e colheram espigas e a comer. Então, se a gente vê assim superficialmente, parece que Jesus Cristo somente quer entrar e comer, né? Simplesmente parece que ele foi só comer, né, na seara. Não, ele está mostrando exatamente o coração do ser humano. No versículo 2. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Aparece a forma dos fariseus julgando e condenando. Então, a forma do coração do homem está dividida em 2 formas aqui, né?
julgando a Deus, condenando, estando contra Deus, e ao contrário, procurando a misericórdia de Deus, querendo receber misericórdia, receber graça. Essas pessoas, né? Então, é dividido nesses dois tipos de pessoas. Então, quais são as pessoas que condenam e julgam a Jesus? Não é porque é arrogante simplesmente. São pessoas que fazem alguma coisa. Eu faço um pouco de vida espiritual. Eu orei. Eu trabalhei pelo evangelho. Eu fiz bondade. São essas pessoas. Então, pessoal, vocês vão para a igreja, frequentando a igreja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40 anos, fazendo vida espiritual. Quando vocês constroem a igreja, se vocês tirando das suas coisas e ofertando, nossa, aí entra seu coração. Algumas pessoas, coitadas, você ajudando, se vocês a ajudarem, nossa, é uma pessoa muito bondosa. Então, eu ajudei o órfão, eu fiz jejum por 40 dias, eu fiz oração, eu trabalhei na igreja. Então, o ser humano frequentando a igreja, as pessoas que frequentam a igreja para acreditar em Deus, então elas fazem melhores obras do que quando não frequentam, né? Então isso começa a se acumular no seu coração. Ó, escutem bem, pessoal. Quando eu estava na escola, eu não estudei muito bem. Eu era um estudante mediano. Quando eu estava na 3ª série, tinham 72 estudantes na minha sala de aula. Mas eu fiquei em 3º lugar uma vez. Então foi a melhor classificação que eu tive na minha vida. Naquele tempo, eu tinha uma classificação, né? Aí eu levei pro meu pai ficou muito feliz com isso. E eu levei esse meu boletim pro meu vô. Aí meu vô falou. Aí meu pai falou, pai, o Oksu, ele ficou em 3º lugar. O meu vô ficou tão feliz, falou, esse homem, realmente ele vai ser grande. Da 3ª série eu tinha uns 10 anos, né? Então, é uma história que foi há uns 60 anos atrás. Aí ele falou, realmente, ele está em 3º lugar na nossa casa, né? Então, é uma boa classificação. Isso faz 60 anos já. Eu ter ido mal na escola, não ter passado, disso eu não me lembro. Pessoal, é assim, não é? Eu ajudei outra pessoa com dificuldade. Eu fiz assim, eu fiz assado. Então, na sua aldeia, um jovem queria ir como imigrante para os Estados Unidos. Indo como imigrante, aí ele mandou toda a sua bagagem para os Estados Unidos. Então era só partir, mas algo deu errado e ele acabou não partindo.
Então, essa estudante, esse jovem, os três, não tinham mais casa para ficar e não tinham nem onde ficar, né? Aí, uma senhora pegou e deixou esse jovem ficar 3 meses de graça, né? Dando alimentação. E depois, com todas as coisas, ela mandou para os Estados Unidos. Por que não tem raio-x? Eu queria pegar aquele raio-x e queria tirar uma foto do coração dela. Ah, mas eu ajudei pessoas com dificuldade, né? Vocês não têm isso? Tem! Por isso, frequentando a igreja, quando você tem vida espiritual, se você entrar num caminho errado da vida espiritual, o que acontece? Cada coisa que eu vou fazendo de bondade no mundo vai começando a se acumular. Então, você só faz boa obra, você não comete pecado? Você comete pecado. Você comete pecado. Mas você compara o pecado e a bondade que você faz? Pessoal, você vem para a igreja. Se você se tornar um sujo pecador, se torna muito fácil de você receber a graça de Deus. Mas a pessoa que tem dificuldade de ter vida espiritual é pecador, mas é bonzinho. Estão entendendo o que eu estou falando? Entendem o que eu digo? Eu sou pecador, mas eu fui bonzinho. Eu sou pecador, mas eu fiz jejum. Eu sou pecador, mas eu fiz trabalhos voluntários na igreja. Eu sou pecador, mas eu preguei. Eu sou pecador, mas eu ofertei. Eu ajudei outras pessoas. Essa pessoa é a pessoa que tem maior dificuldade de receber a salvação. É a mais difícil. Na África tem uma doença chamada malária, né, que é transmitida através do mosquito. A malária da África, dentre 4 mosquitos, um é da malária lá na África. Você não quer ser mordido pela malária lá na África, mas é quase impossível você não ser mordido pelo mosquito. Eu tenho certeza dos mosquitos da Coreia. Eu tenho certeza que eles são sinceros. Ultimamente, ficou frio de repente, né? Aí ele tava indo, aí eu peguei e bati e ele morreu. Mas os dos estados da África não faz barulho. Eu me encontrei com mosquitos do mundo inteiro. O mosquito do Paraguai só morde os estrangeiros, jamais os nativos. Depois de um ano, ele não te morde mais. Antes de os filhos dos missionários, eles ficam ali, mas não mordem ele. Eles mordem tanto os estrangeiros que quando você é mordido, nossa, começa a espalhar assim, né, a mordida. Aí depois de alguns dias, é um monte. Aí depois de uma semana, nossa, é o abraço inteiro. Então, a ferida do mosquito do Paraguai demora um mês para desaparecer. O mosquito da África, ele vem voando sem fazer barulho. Aí eu fui para a África com meu filho.
e meu filho levou o remédio contra a malária, né? Mas a gente pegou e se cobriu por completo. A gente só deixou o rosto de fora. E a gente deixou só um pouquinho do rosto para fora para poder respirar. Os mosquitos do nosso país morrem na hora com esses inseticidas, né? Desculpa falar isso. O braço fica todo escuro de mosquito, né, grudado. Assim. Então, se você fica com malária na África, por que a malária mata as pessoas? Não simplesmente mata. No começo, quando você é mordido pelo mosquito da malária, no bico do mosquito da malária, ele tem um vírus que ele passa para outra pessoa. Superficialmente não tem nada, mas depois ele começa a entrar e pouco a pouco você parece que tá com gripe. E assim parece muito com a gripe. E depois, quando aumenta muito esse vírus da malária, daí começa a surgir, né? Aí você fica com febre, você fica com dor de cabeça. Então, se você continuamente cuidar, você vai ser curado da malária, né? Mas logo o seu corpo já fica bem. É aí que tem o perigo. Quando você melhora, agora eu melhorei. Aí agora você tem que desconfiar. Aí a malária surge. E é aí que ela começa a criar força e é aí que as pessoas morrem. Mas, se você continuamente tiver febre, ficar ruim, aí você pode tomar remédio, você pode fazer alguma coisa para se curar. Mas aí depois, quando você pensa, agora eu melhorei. Aí quando você acha que agora tá bem, aí você começa a se mexer. Ah, melhorei. Mas é aí que surge o perigo. Então, quando você vai para a África, a gente tem muita experiência contra a malária, né? Então, a gente leva muitos remédios. Quando surge dor de cabeça, febre, é só a gente ir tomando remédio. Mas é só a gente fazer... Porque a gente não tem tempo lá de ficar fazendo exame de sangue, né? Daí a gente pega, toma café, toma remédio, almoça, toma remédio... Aí o corpo fica estranho, mas a gente logo melhora. Aí depois de uns 2, 3 dias melhora. Mas o que dá medo é que você tá ficando ruim, mas de repente você melhora. Aí você não tem mais dor de cabeça, agora eu melhorei, né? E é aí que as pessoas morrem. Morrem no coração. E aí muitos deles morrem. Pessoal, se vocês são pecadores, não tem problema. Mas as pessoas frequentam a igreja, a maioria delas vão para o inferno por quê? São pecadores, mas são pessoas que têm bondade. Desculpa, mas todos vocês devem saber. Não é verdade? Quem não é assim, levanta a mão. Vocês têm pecado, não tem, pessoal? É ou não é? Mas também tem bondade, tem coisas que fez bem, cumpriram os mandamentos, ofertaram, fizeram trabalho voluntário, ajudaram. Então, esse tipo de pessoa frequentando a igreja são as pessoas que têm mais dificuldade para receber a salvação. Então, quando as pessoas estão quando Jesus estava vivo, sempre tinha aqueles que julgavam, desprezavam, testavam a Jesus Cristo. Quem eram essas pessoas? Os escribas, fariseus, esses tipos de pessoas, não é?
né, os saduceus. Eu vou perguntar, essas pessoas têm pecado ou não têm? Tem pecado ou não tem? Tem. Mas essas pessoas têm bondade ou não têm? Eles se encheram de boas obras. Porque se encheram de boas obras, eu sou bonzinho. Porque eles pensavam assim, eles julgavam as outras pessoas. A mulher surpreendida em adultério sendo arrastada para ser apedrejada, ela não podia falar isso que tinha boas obras, não é? Não podia. Aquela mulher surpreendida em adultério jamais poderia falar isso. Então, pessoal, vamos ler cuidadosamente a Bíblia. Olhem aqui. Em João capítulo 9, tinha o cego de nascença. Jesus falou para aquele cego de nascença. Desculpa. Isso não é mentira. Ele cuspiu no chão. Não, ele cuspiu. Ele pegou essa saliva e pegou terra e passou no olho dela. Não é? E mandou ir se lavar no tanque de Siloé. Pessoal, sinceramente, também tem vários tipos de cegos. É verdade. Tem o cego que não enxerga de jeito nenhum adiante. E tem alguns que, eu acho que isso é luz. Tem alguns que, eu acho que isso é... Tem alguns que enxergam até forma, uma silhueta do ser humano, né? Mas tem aquele que é cego e se acha inteligente. E pensa, quem é? Ia pensar sim ou não? Então, vocês morando na Coreia, então vocês têm comida, vocês podem viver, né? Vocês precisam mendigar para comer hoje? Não, né? É, né, pessoal? Então, se alguém passar saliva em você, você fica quieto? Por que você está fazendo isso? Por que está fazendo isso? Vai embora! Vocês iam fazer isso, né? Vocês iam fazer isso ou não? Então, vocês fariam isso ou não? Então, uma pessoa que não faz nada. Por quê? Tá fazendo isso? Só fica quieto, é só conversar comigo, né? Por que tá fazendo isso? Se você é cego, se alguém passar saliva, lodo no seu olho, essa pessoa nem sabe se é Jesus ou não agora, né? Mas, por que tá passando lodo no meu olho? Não faz isso, né? Dá licença, por favor, não faz isso. Não é? Ia fazer isso, não ia? Ia fazer, né? Quem ia fazer isso, levanta a mão. Então, mas a pessoa que passa lodo no olho aí fica quieta ainda, qual é essa pessoa? Qual é essa pessoa? Eu não sei, né? Mas eu acho que não ia ter ninguém que ia ficar quieto. Eu acho que não ia ter ninguém. Mesmo que o pastor Kim Dong-sung fosse o cego, ele não ia fazer isso, né? Ia falar, para. Se eu fosse o pastor Park Yong-jun, quem é você? Sai, que nojo! Então, não é uma pessoa assim do nada que sai aqui, né? São pessoas que foram desprezadas, que ela tem... Por que ela é cega, né? Ela tem essas características.
Por isso Jesus Cristo falou, vai, lava-te no tanque de Siloé. E esse cego, ele não sabia onde era o tanque de Siloé. A gente não sabe, né, onde que é. Aí vai ficar no meio do caminho, assim. Ele não sabe onde, em que direção fica, né? Mas vamos trocar as palavras, né? O comandante Naamã, ele para ser curado da lepra, ele era leproso, mas ele também era comandante do exército. Então ele, levando muitos presentes, levando muitas coisas, ele queria ir com o coração todo assim estabelecido, ele não queria receber graça. Então os homens de Deus, o homem de Deus vem daquele coração arrogante de Naamã, mas ele sabia que ele não podia fazer nada, né? Aí então ele falou, vai, lava-te 7 vezes no tanque de Siloé. Simplesmente falou para ele fazer isso. Pessoal, se for um cego, assim, se for um leproso, assim, eu vou, muito obrigado, tô indo me banhar. Mas o comandante Naamã ficou bravo. Ele ficou escuro. Pensava eu que o homem de Deus sairia, clamaria o nome do Senhor seu Deus e colocaria a mão sobre o leproso e o curaria. Não são Abana e Farfar rios melhores? Não ficaria eu curado se fosse lá? Então, esse doente, ele tinha o conceito dele. Então, ele era leproso, mas ele era comandante do exército. Quando você vai pro mundo, você pede para ser curado, né? Como comandante, então eles vão te tratar bem, né? Porque você vai colocar o ouro, vestes, vai colocar todas as coisas boas. Mas diante de Deus, não adianta fazer dessa forma. Vai lá, vai 7 vezes no tanque de Siloé. Então, a pessoa que tem maior dificuldade de receber graça diante de Deus são leprosos, mas eles vão como comandantes, entendem? Se vocês são pecadores, mas vocês dizem, eu sou um pecador bonzinho. Então, 99,9% vai para o inferno. São bonzinhos, são pecadores, mas são pecadores bonzinhos. É pecador que fez muitos trabalhos voluntários, pecadores que fez muitas obras. Na Bíblia, aparece exatamente a distinção entre essas duas pessoas. Então, se é um comandante leproso, né, e não vai ser curado, é melhor ser um mendigo e cego diante de Deus. Por quê? Porque Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, sem pedir nada em troca, mesmo sem ter nada de bom, se eu me tornar um pecador sujo, é muito fácil de receber a graça. Mas eu sou bonzinho, e eu sou um pecador e sobra a minha bondade. Então a pessoa não pode ir para o céu por causa da sua bondade. Por isso, na época de Jesus, as pessoas que receberam graça e misericórdia diante de Jesus foi o enfermo havia 38 anos, foi o cego, foi a mulher surpreendida em adultério, foi a mulher samaritana. Essas pessoas, qual é o problema que elas receberam graça? Porque elas tinham pecado, doença.
não tinha um caminho, não tinha bondade, só tinha pecado, só tinha doença, só tinha problema, né? Se tornar desse tipo de pessoa, então essa pessoa pode receber, tem um coração de poder receber graça diante de Deus. Mas, na época de Jesus, os escribas, os fariseus, os intérpretes da lei, essas pessoas tinham pecado ou não tinham? Tinham pecado. Mesmo tendo pecado, pecadores bonzinhos. É muito difícil ter vida espiritual dessa forma. Um pecador bonzinho, um pecador fiel, um pecador zeloso. Não é nem pecador e não é nem justo. Mas hoje em dia muitas pessoas, as igrejas não falam para você, não falam para você se arrepender, mas só para você fazer boas obras. Então, quanto mais boas obras você faz, quanto mais bondade acumular no seu coração, o seu coração vai ficar mais arrogante. E no fundo do seu coração, assim como a mulher surpreendida do adultério, o cego, a enferma de 88 anos, o homem que foi crucificado com Jesus, o Zaqueu, o coração deles, vocês jamais poderão ter esse coração se vocês acumularem a bondade dentro de si. Tendo vida espiritual, Jesus Cristo, Deus, o coração que eu fiz bem, o coração, se eu guardar esse tipo de coração, eu fiz bem, eu preguei bem, eu orei bem. Às vezes surge esse coração dentro de mim. Então, Deus odeia isso. Uma vez, quando me surge o coração de que eu fiz bem, então Deus me dá uma grande dificuldade. Se você faz bem, então você resolve isso daqui também e me dá um problema. No começo, parece que tem alguma coisa que eu fiz bem. Eu no começo tinha muito desse tipo de coração. Mas vivendo com Deus, Deus odeia esse tipo de coração. E às vezes, quando surge o coração de que eu fiz bem, me surge problemas tão difíceis que eu não consigo, assim, acordar, né? Se você faz tão bem, então faz isso também. Deus. Às vezes, eu também. Eu fiz bem. Mas aí eu me assusto. Não, Deus, não, eu não fiz bem, foi pela sua graça, não fui eu que fiz, foi o Senhor. Na hora, eu me arrependo. Senão, Deus, ele pega o martelo, você fez bem, e começa a quebrar todas isso, né? Eu fico assustado. Por que Deus não gosta da arrogância? Receber graça. São pessoas que têm muitas faltas. Uma vez eu fui para Índia. Eu desci do avião e tinha um monte de mendigo. E eu tirei $1 da minha carteira. Aí o missionário falou: pastor, quanto o senhor deu? $1. O senhor deu $1. O missionário começou a me repreender, né? Porque o dinheiro, a menor quantia que eu tinha era $1. Ele falou: $1 dura uma semana, né? Aí no dia seguinte eu nem levei minha carteira. Porque eu não tinha motivo de gastar dinheiro. Aí eu andando de carro. Eu tava indo pra
para o lugar da conferência e parou no semáforo. E estava vindo na minha direção um senhor, assim, mancando. Aí ele falou: "Ah, eu tô com muita fome. Por favor, me dá um pouco de comida." Aí eu falei. Aí eu não sabia, na verdade, né? A gente não conseguia se comunicar, mas eu sabia o que ele estava falando, né? Mas eu não tinha nem um tostão. Aí eu falei: "Desculpa, eu não tenho dinheiro, né?" Aí de novo ele: "Ai, tô com fome, né?" E começou a demonstrar isso. Aí ele falou: "Me dá um pouquinho de dinheiro." Aí eu falei: "Ah, desculpa, eu não tenho dinheiro." 3 vezes ele me pediu. Aí ele olhou pra mim. Naquele tempo, Deus fez surgir um milagre. Ele pegou, colocou a muleta dele nas costas e saiu andando. Eu também curei uma pessoa com problema na perna, um coxo, né? Ele não tinha problema, né? Mas para mendigar, ele ele fez aparecer aquela imagem para receber graça. Mas porque não deu, ele se levantou na hora. Pela primeira vez eu curei um coxo. Ele veio coxo e voltou saudável. O coração de pedir esmola. Oh, vai, passa a grana aí pra mim. Então ninguém vai dar dinheiro. Então não só assim pedindo graça pela superficialmente, né, mas do coração. Não tenho nenhuma boa obra, eu não tenho minhas coisas. Realmente, se você se tornar num pecador que somente pode receber maldição, você vai pedir pela graça. O motivo de não conseguir ter vida espiritual, quando eu converso com as pessoas, né, individualmente, a coisa mais difícil é que ele é pecador, mas é um pecador bonzinho. É um pecador, mas é um pecador zeloso. É um pecador, mas é um pecador verdadeiro. É um pecador, mas é um pecador inteligente, um pecador com muito dinheiro. Eu não sei o que é isso. Mas isso estabelece o nosso coração. O cego realmente não podia falar nada. Na Índia. A outra vez, quando eu fui para a Índia, eu encontrei uma pessoa. E ele é muito famoso, que ele escreveu um livro. Então, essas pessoas não podem tomar água da fonte. Porque eles dizem que eles vão ficar sujos. Por exemplo, se você pegar e bater, e se ele fizer uma cara torta, daí, nossa, acontece um problema. Então, se alguém te bate na cara dele, ele não pode mudar a feição do rosto. Se alguém te xingar a ele somente tem que olhar. Nossa, se olhar torto, daí é o dia da morte dessa pessoa. Então tem esse tipo de religião que está surgindo na Índia. Eu fui comprar uma caneta lá na Índia. Aí eu pedi uma caneta. Ele falou: espera. Mas o coreano é muito apressado. É só dar.
Mas ele estava sentado e falando para eu esperar. Será que eu falei alguma coisa de errado? Aí ele falou, espera. Aí eu esperei por uns 5 minutos. Aí depois veio uma pessoa para dar caneta para mim. O dono jamais tira a caneta, né? Porque é o funcionário que tem que pegar e vender. O dono da loja, ele não pega a caneta e vende, né? Ele manda o funcionário dele vir para dar. Então, a pessoa da casta, lá da classe baixa, eles não são educados porque você educa os animais, não, eles são vistos como animais, né, os da casta baixa. Por causa dessa casta dos indianos, quem tá na casta alta, quem é da casta baixa jamais pode tomar da fonte, porque senão vai contaminar para outras pessoas tomarem. Então, quando a gente escuta a educação deles, qual é o castigo que eles fazem para as pessoas que desobedecem? Eles pegam a madeira, queimam e passam na orelha deles. Não podem tomar água da fonte, eles não podem fazer um monte de coisa da casta baixa. Então, para você tomar, tem que pegar um balde novo, um cesto e colocar na mão dessa pessoa, porque se essa pessoa tocar, vai contaminar. Eles pensam assim. Então, as pessoas da casta baixa, elas são vistas piores do que os animais. Mas, nós somos que tipo de pessoa? Nós somos pecadores que somente podíamos receber maldição de Deus. O meu espírito tinha que morrer eternamente recebendo maldição, tinha que sofrer. Se eu morresse, eu tinha que ir para o inferno eterno. O que eu tinha que fazer? Como é que eu podia fazer? Então tinha que acontecer isso. Mas hoje em dia, muitos cristãos que frequentam a igreja são pecadores, mas se tornaram pecadores muito santos. Eu sou pecador, mas eu faço boa obra, eu fiz assim, quando construí a igreja, eu ajudei, eu ofertei, eu fiz jejum por 40 dias, eu fui para o culto de madrugada, eu sou um diácono reconhecido na igreja, eu trabalhei, eu fiz faxina, eu ajudei aos pobres. Essas coisas, quando são acumuladas no meu coração, você não enxerga com seus olhos, mas por causa dessas coisas, surge um coração arrogante, aí começa a surgir um coração de que eu fiz alguma coisa. Então é um pecador que tem pecado, mas é um pecador cheio de coragem. É um pecador que se acha. Por isso, porque não está no coração de que tem que receber maldição, de que realmente reconhece que vai receber maldição. Por isso, quando o pastor prega, embora ele não se ajoelhe e implore, mas o pastor vai lá pregar, quase se ajoelhando, pedindo, né? Mas as pessoas falam, não prega muito longe, só me prega o que importa. Só me dá o resumo. Sim. Se o senhor tá ocupado, então vai para um lugar quentinho, pro inferno. Dá vontade de falar assim, né? Mas a gente não fala. Desculpa, pessoal.
Mas a maioria das pessoas vão receber maldição e vão pro inferno. Então, quando vocês partirem desse mundo, vocês vão sofrer eternamente no inferno. Então, vocês tinham que ter medo disso. Por isso, vocês podiam pedir, Deus, por favor, conceda a sua misericórdia. Mas não tem esse coração. Nos Estados Unidos, quando foi a princípio lá naquele país, então, independente da época, porque é uma época de... Então, porque naquela época, antigamente, estavam perseguindo as pessoas que eram verdadeiros cristãos. Algumas pessoas queriam construir uma casa e perguntaram, por que você quer construir casa? Ah, porque tá frio, tá ventando. Pelos nossos filhos, a gente tem que construir as casas. A gente... Porque os ingleses foram como imigrantes, né, para lá. Não, antes de construir nossa casa, vamos construir a igreja. Então, eles abriram caminho, construíram igreja e depois construíram suas casas. Depois que construíram construíram a igreja, eles pensaram, vamos construir casa? Não, a gente tem que ensinar as crianças. Então, vamos construir escolas. Depois disso, construíram casa. E depois na escola eles liam a Bíblia, oravam, estudavam na escola e liam a Bíblia. As pessoas lendo a Bíblia começaram a mandar missionários. E naquele tempo começou a ser pregado o evangelho e naquele tempo também vieram os missionários dos Estados Unidos. Era difícil. Né, mandar missionários naquele tempo, mas com muita dificuldade eles mandaram. Hoje em dia, os americanos vão para a igreja e não levam a Bíblia. Por que eles não levam a Bíblia? No banco da igreja eles colocam a Bíblia, né? Aí o pastor vai pregar, eles falam, o pastor vai pregar e eles pegam e eles deixam a Bíblia aberta ali no banco e cruzam os braços e ficam cochilando. E o culto agora encurtou para 15 minutos. Aí depois que acaba o culto, toma um café, dança e depois é assim que está acontecendo na maioria das igrejas. O evangelho está morrendo nos Estados Unidos. Eles acham que é uma perturbação para eles abrirem a Bíblia e saber o que Deus está falando para eles, né? Mas a maioria das igrejas nos Estados Unidos tem uma Bíblia nos bancos. As pessoas não leem. Partem da igreja e só sobraram alguns velhinhos dentro da igreja. Essa é a imagem dos Estados Unidos. E agora a Coreia também está acontecendo isso com a Coreia. Até pouco tempo atrás, na Coreia, era legal as igrejas pequenas, né? Então tinha muitas igrejas na Coreia. Mas agora está sumindo, as igrejas pequenas estão sumindo e estão indo para grandes igrejas, porque eles têm fardo das pequenas igrejas. E as igrejas estão se corrompendo, estão arrancando o dinheiro das pessoas e agora... Até pouco tempo atrás, tinham mais de 2.000 igrejas na Coreia.
Mas agora a gente não pode mais achar essas 2.000 igrejas. Tem a igreja de Taegyeon, mas surgiu problema. E assim está diminuindo o número de cristãos. Porque agora está muito confortável e o coração tem muita folga. Pelo evangelho me esforçar, passar sofrimento, as pessoas não querem isso. As pessoas querem ter folga. Ofertando um pouquinho, vem escuta a palavra, né? Porque tem esse coração. Mesmo que a gente queira cuidar dos pecados dessas pessoas, pecadores são. Mas não se tornou um pecador bonzinho, é um pecador. Mas é um pecador inteligente. Por que essa igreja é assim? Eu vou para uma igreja boa. Aí se os pastores brigam, repreendem os irmãos... Não está sendo assim. São os missionários que têm que abaixar o coração para os irmãos. Só querem falar coisas boas. Boas palavras. Não querem falar exatamente sobre o pecado. Fazendo com que eles se libertem do pecado. A gente não consegue mais encontrar esse tipo de igreja. Então, as pessoas não têm mais sentimento contra o pecado. Ah, estão tomando, então eu também vou tomar um pouco. E daí? Ah, não é lógico que não é só por causa da bebida, né? Mas o coração das pessoas está fluindo dessa forma. Então é difícil. Quando a gente fala para vir para a igreja, essa igreja está exagerando. Então, porque o coração das pessoas está arrogante? Se a gente falar exatamente o coração de Deus, as pessoas ficam desconfortáveis com isso. Essa igreja, vamos ver se eu vou de novo para essa igreja. Então a maioria das pessoas ficou com esse coração. Só assim, por religião, vão pro culto, e assim, por formalidade. As pessoas estão passando sem saber como podem receber o perdão dos pecados. E quando a gente quer que a outra pessoa receba a salvação, né? Quando a gente fala para essa pessoa, realmente essa pessoa vai para o inferno se não receber salvação. Mas por que não tem interesse? Eu estou ocupado. Você pode pregar tudo só em 5 minutos? Realmente eu fico muito triste com isso. Então tem formatura hoje, né? Então você pode pregar curto, né? Só me resume tudo em 5 minutos. Eles pedem assim. Isso não faz sentido. Por melhor que seja. As pessoas querem que a gente pregue em 5 minutos. Quando a gente vê na Bíblia, porque o coração está muito arrogante. Mesmo vendo Jesus Cristo como Filho de Deus trabalhando, curando o enfermo, mesmo falando a palavra de Deus, eles só estavam julgando. Pedro, Paulo, eles eram chamados de arrogantes. Então as pessoas querem o Jesus Cristo só dessa forma. Na verdade, os escribas e fariseus desprezavam a Jesus Cristo. Amados irmãos, uma coisa que vocês têm que saber, independente do que as pessoas lhes falem, morrer uma vez, isso é para todas as pessoas, mas depois disso vem o julgamento. Se sobrar um pouco sequer do seu pecado, você vai receber a maldição eterna. Então, por melhor que você seja, por mais dinheiro que você tenha, mesmo que você tenha 10 diplomas de doutorado,
Quando você for para diante de Deus, se você for para diante de Deus, você tem que ir como um pecador. Se você for como um pecador bom, você só vai ter reclamação, vai ter dificuldade, vai ser difícil. Se você for como um pecador inteligente, você pode frequentar por milhares de anos a igreja. Não adianta ser um pecador bonzinho. Você tem que ser pecador. Sujo, mau. Um pecador mau. Um pecador que somente pode receber maldição. Quando você se tornar nesse pecador, então o seu coração vai poder se conectar com o de Deus e você vai poder receber graça. Por isso, na Bíblia, quando a gente vê na Bíblia, a mulher surpreendida em adultério, ela é pecadora, não precisa nem falar, né? Não adianta ela ficar falando das boas obras que ela fez. Porque assim Jesus Cristo pôde receber, conceder graça para ela. O enfermo havia 38 anos, o cego de nascença. O enfermo havia 38 anos, ele estava comendo, naquele tempo ele recebeu graça de Deus. O publicano Zaqueu, o malfeitor da cruz. Mas as pessoas que achavam que acreditavam em Deus, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, essas pessoas ficaram contra Deus, amaldiçoaram, só estavam procurando o defeito, por isso acabaram caindo na maldição. Quando a gente vê em Mateus capítulo 12, os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. No versículo 9 está falando sobre o homem da mão ressequida. Versículo 10. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Essas pessoas foram para diante de Jesus e elas eram pecadoras. Então, elas não foram receber graça e o perdão dos pecados. Está escrito o quê? Eles foram tentar Jesus Cristo, foram testar. Eles queriam acusar Jesus Cristo. Eles fazem esse tipo de trabalho. Por isso, naquele tempo, mesmo muitas pessoas tendo encontrado a Jesus Cristo, conversando com Jesus Cristo, eles somente podiam receber a maldição, porque eles achavam que Jesus era... Eles procuravam um defeito em Jesus, vendo o trabalho de Jesus Cristo, eles achavam motivo para acusá-lo. Hoje em dia também, é igualzinho. Jesus Cristo, na época de Jesus Cristo, tinha muitas pessoas inteligentes que acreditavam em Jesus, tinha muitas pessoas boas que acreditavam em Jesus, tinha muitas pessoas boazinhas que acreditavam em Jesus. Mas, se eles eram pecadores, eles tinham que se tornar em pecadores. Mas mesmo sendo pecadores, mas eu sou bonzinho, eu dei oferta, eu cumpri os domingos, eu fui fiel. Essas pessoas, por causa disso, elas tinham mais, tinham mais, assim, coragem. Mas eles esqueciam que eles tinham que receber maldição eterna. Eles pensavam que por causa dessas boas obras eles poderiam ir para o céu. Essas pessoas
somente podiam receber maldição. Uma vez na nossa igreja, tinha um senhor de 60 anos muito formoso. Eu conversei com ele. E no coração dele, eu pensava, nossa, será que existe alguém assim nesse mundo ainda, né? Ele era como o cego de nascença. Como enfermo havia 38 anos. Eu falei para ele como o nosso pecado pode ser lavado. Eu expliquei para ele através da Bíblia. Naquele dia, ele recebeu o perdão dos pecados e ficou muito feliz. E na nossa igreja tinha batismo e ele veio conversar comigo para receber o batismo, né? Aí eu perguntei, o que o senhor faz agora? Ele falou que ele era presidente de uma boa empresa até pouco tempo atrás, do nosso país. Ele era muito poderoso. E ele estava conduzindo bem. Então tudo que ele falava era lei. A empresa dele estava indo muito bem. Então como é que alguém vai fazer empréstimo do banco e não vai conseguir pagar? Por que as pessoas ficam sofrendo por não conseguir pagar salário? Ele pensava que isso jamais aconteceria com ele. É porque tem essa cabeça para trabalhar, né? Mas ele tinha muita coragem de trabalhar. Mas uma vez um empregado dele fez um negócio errado e deu problema na empresa. E como ele era poderoso, ele falou, não se preocupa, eu vou resolver. Então, isso daí não era um grande problema, mas continuamente começou a crescer. E ficando em maior dificuldade, ele pensou assim, não vai dar. Aí os agiotas começaram a procurá-lo, começaram a levar as coisas. Os empregados todos partiram, também ele perdeu o motorista, os carros, ele começou a andar de metrô. Mas ele tinha um terreno, era um terreno que ele podia ganhar alguns $1.000, né? E ele pensou, então quando eu ficar velho eu preciso desse terreno. E ele queria passar para o nome da esposa. E ele falou para a esposa, querida, não é porque eu tenho outra vontade. Mas se eu deixar esse terreno assim, né, então eu vou perder. Não é porque eu quero me divorciar de você, né? Não se engane. Porque se souberem que nós somos um casal, então eles vão tirar esse terreno da gente. Então, me compreenda, tá? Aí ela falou, tá bom, não tem problema. Então ele sempre pensava, essa mulher, porque se casou comigo, ela tem muita felicidade, ela se casou bem. E aí eles foram e se divorciaram. Depois que eles se divorciaram, a esposa falou, querido, eu quero te falar uma coisa. O que você quer falar comigo, né? Ele perguntou. Vamos conversar. A esposa falou o quê? Desde muito tempo atrás, eu comecei a ficar... Eu queria me divorciar de você. O meu sonho era me divorciar de você. Ele ficou chocado.
Porque ele pensava, nossa, se não fosse eu, como é que ela ia viver? Graças a mim que ela vive assim. E aí ela falou, agora até que enfim a gente se divorciou. E ela foi embora para os Estados Unidos. Da noite pro dia, perdeu a casa, perdeu a família, perdeu as coisas. E assim ele acabou ficando sozinho de mãos vazias. Naquele tempo ele pensou, nossa, eu fui muito arrogante. Eu me dei bem não porque eu fiz bem, mas eu recebi graça. Eu pensei que eu podia resolver qualquer problema. Diante desse problema, realmente eu não posso fazer nada. O coração dele ficou completamente baixo. Antes, as pessoas ficavam concordando, balançando a cabeça, tudo que ele falava era lei. Mas depois que tudo se demoliu, depois que tudo caiu, quando ele olhou para ele, ele viu que ele era muito arrogante, que ele não tinha nada de bom. É porque ele teve sorte que a empresa dele se deu bem. Ele não pôde nem resolver esse problema sequer. E aí o coração dele abaixou. E agora ficando velho, era difícil agora, né? Ele subir de novo. Então, descendo a escada, ele tem dor no joelho. Antigamente, realmente eu fui muito arrogante. Realmente eu achava que eu era muito bom. E quando o coração dele caiu, se desfaleceu, eu abri a Bíblia e falando sobre o problema do pecado, ele falou: ah, pastor, realmente eu sou esse tipo de pecador. Satanás faz a gente cometer pecado. E para a gente receber a salvação, para a gente não receber a salvação, um pecador bom, um pecador que faz muitas boas obras, um pecador que é inteligente, é um pecador para receber maldição. Mas se eu me tornar um pecador de coração arrogante que Satanás faz, porque eu chego nesse coração, eu não consigo receber a salvação e vou para o inferno. Hoje, pessoal, na sua vida, essa oportunidade, eu não sei se vocês poderão ter novamente. Eu não sei se é a última vez. Na nossa missão, um pastor vai falar como nós recebemos o perdão dos pecados, como nossos pecados foram lavados, como nós podemos nascer de novo, como nós podemos nos tornar santos. Os pastores da nossa missão sabem exatamente sobre isso. Se vocês tiverem um pecado sequer que seja o tamanho de uma unha, então depois que acabar esse culto, os pastores daqui, os missionários, os evangelistas, os anciãos, tem muitas pessoas aqui que vocês possam falar com toda a verdade. Joguem fora todas as suas coisas, porque se você não jogar, você vai para o inferno. O que vocês ofertaram, dizimaram, se tornem pecadores. Vocês são pecadores. Pessoal, não é só porque vocês dizimaram bem que vocês são pecadores que vocês vão para o céu. Se você tiver pecado, você vai para o inferno. Se você não nascer de novo, por mais que você vá para o culto de madrugada, você somente pode receber maldição. Deus, eu menti, eu roubei, eu cometi muitos pecados. Mas o meu coração é sujo. Sempre sai coração sujo e mal dentro de mim.
Dentro de mim sempre sai coração lascível. Eu sempre estou vagueando por aí. Eu tenho um coração de gostar do pecado. Eu não cometi muitos pecados, né? Mas os poucos que eu cometi, nossa, são vários. Deus, eu quero lavar esse meu coração. Deus, eu quero receber o seu eterno perdão. Eu quero nascer de novo. Tenha misericórdia de mim. Conceda a sua misericórdia. Que vocês tenham esse coração. Depois que acabar esse culto, que não se levantem e vão embora, mas vão para um pastor e eles vão te explicar detalhadamente. Eles vão fazer um aconselhamento individual com vocês hoje. Que todos vocês deixem o pecado e fiquem limpos, que assim vocês possam ir embora deste lugar. Vamos orar.